O transporte ferroviário no Brasil. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Francisco Luiz Batista da Costa. Ele é diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação da Política de Transportes do Ministério dos Transportes. Participa da entrevista o jornalista Beto Almeida. Dr. Francisco, por que o Brasil não consegue ter um trem-bala? Tantos países conseguem. Vai conseguir, né? Por que somos atrasados? Não são tantos países que têm trem de alta velocidade e basicamente é um investimento bastante grande e, portanto, ele precisa de uma demanda também igualmente grande, né? Mas o Brasil já tem algumas cidades de porte tão significativo que trocam viagens de forma tão intensa que o trem de alta velocidade vai ter que ser construído porque os outros modos não vão dar mais conta do recado. Quer dizer, não se pode estimar que a ligação entre Rio e São Paulo vai ser feita pela ponte aérea e pelas rodovias indefinidamente. Quer dizer, em algum momento há que se fazer uma correção de atendimento da demanda. A demanda vai crescendo e chega num nível em que a forma adequada de resolver essa equação é com trem de alta velocidade. Esse trem de alta velocidade, por exemplo, o mais famoso, o projeto mais famoso, é o Rio, São Paulo, Campinas. Quer dizer, é viável economicamente fabricar? Quer dizer, ele é muito caro, mas é viável. Esse trem, ele é viável. Esse trem, as demandas... Porque não se perde dinheiro. Quem investir nisso não vai perder dinheiro. Não vai perder dinheiro. Ele exige uma engenharia financeira mais sofisticada, não é abrir uma lojinha na esquina. Ele exige um prazo de carência de empréstimo mais longo. Ele exige que o perfil de pagamentos seja adequado ao perfil de crescimento da demanda, né? São todas projeções de demanda, de crescimento de demanda, mas evidentemente que esse corredor Rio de Janeiro, São Paulo, Campinas, ele tem uma densidade de tráfego bastante grande. Nós estamos falando aí de 35 milhões de viagens ano, de passageiros, então, e o trem tem condições de atrair uma parcela significativa da demanda. Não adianta apenas ter a demanda, mas o trem precisa ter um padrão de serviço que vá atrair o usuário, né? Então, o trem de alta velocidade, nós que estamos acostumados a viajar de avião, o trem de alta velocidade tem atrativos enormes. A gente não precisa desligar o celular, a gente pode continuar trabalhando no notebook, a gente pode se levantar, na biblioteca, né? Então, ele funciona quando tem neblina, quer dizer, exatamente. É mais seguro. Então ele tem segurança, conforto, ele é mais espaçoso. Agora, a discussão que sempre ocorre é aquela da comparação entre eficiência, porque nós temos a eterna discussão do custo do Brasil, vamos falar, né? Temos que ver esse tema. O senhor falou naquele passeio que a soja tem que fazer. O senador Jorge Anai veio aqui e contou. Da região dele, lá em Sorriso, Mato Grosso, a soja vai até o porto de Paranaguá. Quase 4 mil quilômetros. Quer dizer, é um absurdo. Não há nem hidrovia, nem ferrovia, nem a combinação de ferrovia e hidrovia. Ele defende até a combinação de ferrovia com uma hidrovia do Rio Tapajós, saindo por cima, né? Mas custos, aquela tonelada transportada pela ferrovia, pela rodovia e também pela hidrovia. Como é que é essa comparação? Essa comparação ela é muito simpática para a ferrovia e muito simpática também para a hidrovia, mais ainda, né? Não, porque a gente tem que pensar realmente, a questão não é apenas do custo em si, mas também a questão de frete praticado, né? Mas em termos energéticos, em termos de poluição ambiental, é indiscutível. Para você ter uma ideia, para eu pegar 1 tonelada e levá-la a 1.000 quilômetros de distância, na hidrovia eu vou gastar 4 litros de combustível. Na ferrovia eu vou gastar 6 litros de combustível. E no caminhão eu vou gastar 15 litros de combustível. Então a diferença é grande. Depois outra coisa também, um comboio hidroviário, que é um empurrador, né, e uma chata, na verdade não é uma, eles botam um comboio com um empurrador e 4 chatas, carrega 6.000 toneladas. Eu posso fazer isso com 2 trens e meio
transporta as mesmas 6 mil toneladas. E, por outro lado, eu vou precisar de quase 200 carretas bitrem para transportar a mesma carga. Então, evidentemente que é um chavão que se repete há muito tempo. Para grandes distâncias e grandes volumes e grandes cargas de alta densidade, os modos de transporte mais adequados são hidrovia e ferrovia. E a combinação deles é perfeita, porque evidentemente você não vai construir hidrovias, não somos a Holanda que vai construir canais de navegação, mas vamos aproveitar os rios existentes e vamos construir as ferrovias que alimentem esses rios. Então, na elaboração do nosso Plano Nacional de Logística e Transportes, um dos pontos fundamentais é identificar as regiões que têm potencial para fazer o transbordo entre ferrovia e hidrovia e, com isso, melhorar a integração entre esses modos. Na verdade, criar verdadeiros centros logísticos de integração, né, que permite maior racionalidade do transporte. E o caso que o senador, que você mencionou aí, não é lógico, na verdade, chega às raias do absurdo, botar num caminhão grãos agrícolas e rodar com esse caminhão 4 mil quilômetros. Isso é ruim também para o rodoviário. Quer dizer, o motorista fica longe da família, o caminhão não foi feito para isso, as rodovias não foram feitas para isso. É muito mais razoável, aumenta-se muito mais a produtividade se esse caminhão sair de Sorriso e for até algum ponto da Ferrovia Norte-Sul e fizer o transbordo para Norte-Sul. E ainda mais o despachador da carga, com a nova estrutura da Ferrovia Norte-Sul, ele vai ter condições de escolher o porto que lhe dê melhor condições comerciais. Ele vai poder mandar para Itaqui, em São Luís do Maranhão, vai poder mandar no futuro para Pecém ou para Suape, pela nova Nordestina, vai poder mandar para o Porto de Santos, para o Porto de Paranaguá, utilizando a malha existente, ou seja, ele vai ter outras opções. Mas se o destino é mais para o hemisfério norte, né? Não tem, é melhor sair por cima, sair, né? Na verdade, a carga de grãos agrícolas tem dois grandes destinos. A carga de exportação, que vai para o hemisfério norte, basicamente, e o processamento para consumo interno, que é muito concentrado na região sudeste. Então, ele tem as condições de fazer a opção adequada conforme o seu destino e não ficar refém de um único modo de transporte. E nesse cálculo aí tem que entrar o custo econômico e também o custo social, né? Sem dúvida. Isso da vida do caminhoneiro, os desastres, o tempo social gasto. Sem dúvida. E por isso mesmo que a nossa meta ambiciosa, a gente reconhece, nós temos uma matriz de transporte hoje muito desbalanceada, quer dizer, a ferrovia hoje responde por pouco mais de 1/4 do transporte de cargas no Brasil. 1/4. 1/4, né? E nós queremos ter uma matriz idealmente equilibrada. 1/3 para cada um. 1/3 para hidrovia e cabotagem, 1/3 para a ferrovia e 1/3 para a rodovia. E a rodovia sempre fazendo esse papel de alimentação e distribuição, mas o transporte de grandes tonelagens em grandes distâncias sendo feito por ferrovia ou hidrovia. Doutor Francisco, em termos de investimento, o que é que nós temos hoje no Brasil em termos de investimento para as ferrovias comparado com os outros modais? Quer dizer, é uma coisa assim, é nítido que se investe pouco no Brasil em infraestrutura, tanto em todas as áreas, na área de portos, na área de ferrovias, na área de rodovias. As estradas, as rodovias estão estragadas, todo mundo reclama que estraga os caminhões e tal. As ferrovias começam a receber grandes investimentos, o caso da Norte e Sul, né, da Leste-Oeste, tem várias ferrovias, vários projetos, o senhor trouxe aqui inclusive mapas, né, nos mostrando aqui. Queria que o senhor falasse um pouco dos investimentos e desses projetos em andamento. Como estamos? Perfeito. Faça um retrato, uma radiografia. O Brasil passou por um período de desinvestimento em infraestrutura. É provocado pelas necessidades de ajuste fiscal. Na verdade, o Brasil tinha que botar as contas em ordem. Lembro-se que nós tínhamos inflação de alguns dígitos por mês. Né? Hoje nós estamos discutindo a inflação do ano em um dígito. Nós tínhamos inflação de mais de 10% por mês. Então, esse acerto econômico que foi feito com a perseguição de metas de superávit primário, ou seja, a redução de investimento, onerou basicamente investimentos em infraestrutura, porque era essa fatia que o governo tinha para manobra. O governo não podia reduzir salário, não podia fazer outras coisas, despesa de previdência. Então, onde é que ele ia cortar? Ele ia cortar em investimento. E investimento pesado é investimento em infraestrutura. Nós estamos rapidamente recuperando o quadro.
esse quadro que virou até um quadro de senso comum, as rodovias estão estragadas, os portos estão ruins, já não é mais verdade. Hoje as rodovias estão em condições sensivelmente melhores, os principais eixos rodoviários que têm importância econômica estão em boas condições, até porque nós estamos gastando. Quer dizer, o Ministério dos Transportes executava como investimento, no início da década de 2000, dos anos 2000, ele executava algo entre 1,5 bilhão a 2 bilhões de reais. Isso que era... Por ano? Por ano, gasto em obras. Para todo o setor de transporte? Para todo o setor de transporte. Este ano, a previsão é que o Ministério dos Transportes vai pagar de contratos de execução de obras 15 bilhões, 10 vezes mais do que tínhamos há 10 anos atrás. E disso aí, quanto vai para a ferrovia? Então, para a ferrovia vai muito, agora vai muito. Claro que nós temos que recuperar o patrimônio rodoviário, que é um patrimônio do povo brasileiro, é um patrimônio da nação, a gente não pode deixar de deteriorar. Então, os números do Programa de Aceleração de Crescimento, do PAC 1, previam um investimento em ferrovia até menor, até porque a gente não estava pensando no novo modelo de regulação ferroviária. Que no modelo anterior, o governo não investe em ferrovia. Quem faz investimento é o concessionário privado. Na medida em que agora a gente passa em construir ferrovias, porque depois a operação vai ser privada, então esse quadro muda. Nos números básicos do PAC 2, quer dizer, que foi lançado, que é a previsão para desembolso de 2011 a 2014, nós temos 46% do recurso, que dá 48 bilhões de reais para rodovias, mas nós temos 42% para ferrovias, ou seja, dá 44 bilhões de reais. Ou seja, estamos investindo maciçamente. Isso em que período? De 2011 a 2014, essa é a previsão. Mas a previsão mais, diria, mais... Dá uns 10 bilhões por ano. Dá uns 10 bilhões por ano. Que está compatível com o novo patamar de gastos que o Ministério do Transporte agora está tendo. A previsão mais impressionante é do Plano Nacional de Logística, que prevê investimentos aí até 2023 só para transporte de carga de quase 91 bilhões de reais. Então nós vamos construir aí praticamente 12 mil quilômetros de novas ferrovias e desta vez onde tem demanda. Quer dizer, ferrovias que vão atender o deslocamento de zona de produção para zona de processamento interno ou zona de exportação e também dentro do conceito de malha, não mais a ferrovia estanque que leva do ponto A ao ponto B, mas um conceito de malha que se ancora na ferrovia Norte-Sul, que vai ser efetivamente uma ferrovia Norte-Sul do Brasil, quer dizer, cortando o Brasil de norte a sul, e com um conjunto de ferrovias que fazem a ligação na direção leste-oeste, que traz o conceito de operação de malha, que só é possível dentro da nova filosofia de concessão da infraestrutura para um concessionário e operação livre pelos demais interessados. Agora, a gente observa aqui pelo mapa que o senhor nos apresentou, nós estamos colocando na tela, que esse traçado liga zonas de produção a zonas de escoamento, ou seja, portos, basicamente exportação. E as que ligam mais malhas para transporte de passageiros, digamos assim, em grandes concentrações urbanas, é o trem-bala aqui, Rio, Belo Horizonte, São Paulo até Curitiba. Ou seja, a maior parte é destinada à carga. Então, 91 bilhões é apenas para cargas. Esse número é apenas para carga. Além disso, claro, nós não temos as estimativas de custo do trem de alta velocidade de Belo Horizonte e São Paulo, nem no trecho São Paulo-Curitiba, porque não temos projeto. O trem de alta velocidade Rio-São Paulo-Campinas está estimado em 36 bilhões de reais, né? Então, é uma mudança, na verdade, no cenário de ferrovia completamente. Quer dizer, nós vamos sair do zero e vamos para um patamar de países mais desenvolvidos com trem de alta velocidade.
esses trechos já são colocados no Plano Nacional de Viação, ou seja, foram objeto de uma lei específica que identificou. E são exatamente os corredores de maior demanda de passageiros. Né? O senhor falou na vantagem do custo do frete, né? A vantagem da ferrovia com relação aos outros modais. Queria que o senhor falasse um pouco no custo da implantação do projeto, quer dizer, da infraestrutura. Bom, quanto custa 1 quilômetro de rodovia, quanto custa 1 quilômetro de ferrovia e de hidrovia? Essa é a pergunta de 10 milhões de dólares, né? Essa é a pergunta mágica, né? Porque isso depende muito do local, de onde da topografia. Se vai ter um túnel, por exemplo, passando se por vai ter uma coisa, mas evidentemente existem valores médios, né? Existem valores médios, né? Uma hidrovia, basicamente, você tem alguma eventual necessidade de dragagem de manutenção, porque às vezes tem assoreamento, porque as chuvas trazem materiais das margens e pode eventualmente ser necessária uma dragagem de manutenção, e você tem alguma coisa de manutenção de boias de sinalização e controle e tal. Então uma hidrovia não se implanta, na verdade, né? Mas vamos dizer, a manutenção disso custa da ordem aí de R$70 mil por quilômetro, uma coisa assim, bastante pequena. Uma rodovia, nós estamos trabalhando aqui no Brasil com custos da ordem de 800 a 1 milhão de reais por quilômetro. Isso que custa implantar uma rodovia. Estamos dizendo uma rodovia simples, né? Simples. Não estamos dizendo, não estamos dizendo uma rodovia de 2 pistas com viadutos e túneis e trevos. Mais ou menos, então, na faixa de, vamos dizer, 1 milhão de reais por quilômetro no máximo. Por quilômetro. Por quilômetro. E a ferrovia custa um pouco mais cara porque a base da ferrovia, como ela sofre pressão de cargas mais pesadas, e ela tem a questão dos trilhos também, né, colocação dos dormentes. A ferrovia fica na faixa aí do quase 2,5 milhões de reais por quilômetro, mas, de novo, depende muito da topografia. No caso da ferrovia, a topografia é um fator bastante importante, porque a ferrovia ela desenvolve curvas bastante suaves e rampas também bastante suaves. Então, o componente de movimento de terraplenagem na construção da ferrovia, ele é bastante significativo. Se for uma região plana, por exemplo, trechos da Ferronorte foram construídos muito baratos, com custo de rodovia, trechos que caminhavam no cerrado sem necessidade de grandes movimentações de terra e custava a mesma coisa que uma rodovia. Em comparação à duração, a lógica econômica é que se gasta mais para implantar, mas que depois tem retorno maiores porque o custo para transporte o custo por transporte é muito menor e também a vida útil da ferrovia, durabilidade é muito maior. Doutor Francisco, nós estamos encerrando o nosso programa, está quase no final. Eu queria que o senhor traçasse os cenários para o nosso parque, nossa rede ferroviária nos próximos 15 anos. Bom, é com satisfação que eu assisti o declínio e agora eu estou assistindo um notável renascimento, né, da ferrovia no Brasil. Por qualquer ângulo que se olhe, hoje as ferrovias no Brasil são um sucesso. A produção de transporte mais que dobrou, a produção de vagões e locomotivas. O Brasil tinha abandonado a fabricação de locomotivas, voltou a fabricar locomotivas. O Brasil chegou a fabricar menos de 100 vagões por ano, agora faz mais de 5 mil por ano. Fabrica para entrega local, fabrica para exportação. Ou seja, a produção de transporte, a segurança, os trens estão muito mais seguros, acidentes ferroviários hoje são muito mais raros, a presença de eficiência na operação é muito maior. Hoje tem contratos de longo prazo, coisa que não havia antes. Hoje as pessoas fazem contratos de anos de duração. Os clientes aceitam em participar da compra dos vagões em troca de contratos de longa duração, de 5 anos de duração, porque a confiabilidade voltou. E modelos mais modernos de gestão, como leasing, coisas que não havia no sistema ferroviário. Essa modernidade de operação, associada aos investimentos pesadíssimos de expansão de infraestrutura, estamos falando aí de mais de 12 mil quilômetros, de novas linhas férreas, isso só abre um cenário altamente positivo para o sistema ferroviário brasileiro. Só uma palavrinha para terminar, telegraficamente, Erival. A importância da Ferroeste para a integração
interoceânica, saindo lá em Antofagasta? Perfeito. No governo brasileiro, em conjunto com o governo da Argentina, do Paraguai e do Chile, nós estamos estudando a consolidação de um corredor ferroviário bioceânico, que não é para levar a carga de um oceano para o outro, mas sim para trazer o desenvolvimento regional, né? Desenvolvimento dentro dessas regiões, né? A Ferroeste, ela é uma ferrovia do governo do estado do Paraná, que opera o trecho entre Guarapuava e Cascavel. Ela tem a concessão para chegar até Foz do Iguaçu, e a partir desse ponto nós estamos discutindo com os governos vizinhos do Paraguai, da Argentina e do Chile qual é o melhor encaminhamento do traçado, e vamos discutir as questões operacionais. O governo brasileiro está conduzindo esse estudo, foi uma oferta do governo brasileiro, que os demais países aceitaram. Nós devemos ter no final de julho agora, de 2010, uma reunião com os demais países para apresentar o andamento dos estudos e vamos equacionar as questões operacionais. Eu acho muito interessante porque a parte de investimento já está quase que equacionada, então vamos equacionar as questões operacionais com os operadores de Chile, de Argentina, de Paraguai e do Brasil. E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre em contato conosco pelo nosso portal, o www.senado.gov.br/TV. Você poderá também fazer download ou cópia deste e de outros programas da TV Senado. Nós agradecemos a entrevista e os esclarecimentos que nos foram prestados pelo Dr. Francisco Luiz Batista da Costa, diretor do Departamento de Planejamento e Avaliação da Política de Transportes do Ministério do Transportes. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.